Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, hoje bem diferente, tá? Eu vim aqui pro portão 26, eu acho que é aquele que era o antigo setor Visa aqui embaixo, pra gravar porque tá um sol aqui na vila, uma lua pra cada um. E aí tem gente gravando na arquibancada, hoje a gente não pode entrar no campo que tá tendo alguma gravação, depois eu mostro aqui pra vocês os equipamentos ali montados. Falei, bom, vou lá aproveitar o quadro do rei aqui, ó, essa bela imagem do rei finalizando, deixa eu sair aqui, aí ó. E vim pra cá, estou aqui de uma forma bem desconfortável, mas tá bom, estamos aí para gravar. Vou deixar até esse espaço para o Campinho entrar aqui enquanto eu falo. Porque o que é o intuito, o tema do vídeo hoje, né? É falar sobre a apresentação do Zé Rafael, mas especialmente a parte tática, tá? Porque onde ele pode jogar mais especificamente. Antes eu só queria destacar que ele destacou, né? Ele destacar que ele destacou. Ele falou, né, que pensou, né, ele foi perguntado sobre a lesão dele, ele falou que pensou em parar, né? Ano passado ele falou que conviveu com tantas dores, aí pensou, se a dor continuasse esse ano, ele iria parar, ele falou. Então, acho que a gente sabia que era grave a lesão dele, né? Uma lesão bem diferente, assim, não é normal um jogador de futebol ter lesão na coluna assim, da forma como ele teve. Então foi bem séria mesmo. Ele disse que está recuperado, mas que, claro, ainda precisa de ritmo, de atuar mesmo, nem só o ritmo de jogo, mas ele tá treinando e tudo mais, mas sentir o campo e tal, é diferente numa partida, né? Então ele falou que ainda vai levar um tempinho para isso, mas que a estreia pode ser sim contra o Ceará, né? Na próxima segunda-feira no Allianz Parque, onde ele inclusive jogou por muitos anos, óbvio, já que ele veio do Palmeiras. Então eu acho que vale destacar isso, né? Eu torço muito para que ele esteja recuperado, porque eu acho de verdade que é um jogador que tem muita qualidade e pode ajudar muita gente. Agora, para falar sobre como ele prefere jogar, eu particularmente não tive pergunta, eu gostaria de insistir, porque ele falou por cima, né? Mas eu gostaria de perguntar até onde ele mesmo se sente mais confortável. O Caixinha conversa com a gente lá no CTRP lá, falou que preferia ele como camisa 8, perguntar até se ele conversou com o Kleber Xavier sobre isso, ele ainda não falou, então acho que dava para forçar um pouquinho mais, insistir, né, numa pergunta dessa de novo, mas fica aí a resposta dele, que ele respondeu sobre justamente isso, e depois a gente comenta aqui. Eu acho que o professor Xavier pode contar comigo em todas as funções de meio campo, seja de primeiro homem, de segundo ou de terceiro. Eu acho que eu vou trabalhar muito para evoluir da maneira mais rápida que eu puder. Como eu falei na pergunta anterior, isso requer um pouquinho mais de tempo, de cuidado, porque é uma cirurgia nova que acho que nenhum atleta da nossa modalidade fez até hoje. Então, é tudo muito novo, a gente está se adaptando, tem feito todo tipo de preparação possível para que eu possa ter a condição de dar o meu melhor novamente. E com relação à parte tática, eu posso fazer o primeiro homem, posso fazer o segundo, e com um pouquinho menos de frequência, talvez um terceiro homem de meio campo, como era feito no Bahia há muitos anos atrás, mas eu acredito que onde eu devo ser mais utilizado é de primeiro e de segundo homem mesmo, que é onde eu já estou mais habituado, onde eu já estou mais preparado para fazer. Bom, ele falou que pode jogar nas duas, né? Primeiro ou segundo, e às vezes até terceiro. Quando ele chegou, eu até pensei que talvez ele fosse vir para querer ser um camisa 10, entre aspas, né? Mas é que agora com o Neymar é impossível, né? Mas pelo jeito que ele falou, mesmo sem o Neymar em campo, ele não deve ser esse cara. E aí, eu particularmente prefiro ele dentro do encaixe do time em si, e até das características dele mesmo, como um camisa 5. Acho que seria melhor. E aí, mas até como 8, até dá pra levar. Acho que como 10 não jogaria. Como 8 eu tô falando, claro, de primeiro volante, segundo volante e meio armador, né? Que a camisa dele de fato é a camisa 6, inclusive. Que ele falou que não tinha muita opção, ele queria escolher um número alto, escolheu a 6. Enfim, mas ele cita primeiro e segundo. Eu prefiro como primeiro volante. Acho que o Zé tem toda a característica para isso. É um jogador fisicamente muito forte. Um jogador que tem uma noção defensiva muito interessante. Foi muito bem no Palmeiras, assim. Ele chega até no Palmeiras como camisa 8, mas atua depois mais vezes como camisa 5, né? Acho que ele sabe fazer o segundo volante, não é isso. Acho que ele, não é que eu não acho que ele não consegue, acho que ele sabe. Tem capacidade para chegar na área, acho que é um jogador que tem um passe bem interessante.
Mas como primeiro, ele vai ajudar nessa primeira construção que hoje para mim a gente tem uma grande dificuldade, seja com o Schmidt, ou Pituca, ou Rincon, enfim. E aí, ele fazendo essa primeira construção junto aos zagueiros ali para levar a bola para frente para o ataque, eu acho que é muito interessante. Seria uma peça, acho que vai ser, né, uma peça de extrema importância aí para o Santos. Então no campinho eu usaria ele como camisa 5. Eu vou tentar montar só do meio para frente, tá? Não vou nem colocar a zaga, eu acho, porque aí seria especular muito. Só estou colocando as duplas ali que eu preferia, por exemplo. Acho que a ideal, pensando em característica, pensando em fase atual inclusive, para mim seria Zé Rafael Bom Tempo. E aí com o Ney à disposição, o Neymar ali, mas se não o Ney, pensando dentro do que o Santos joga hoje, de repente o Santos muda a estrutura também de time, né? Muda a formação, não sei. Mas pensando dentro do que é hoje, Zé Rafael e Bom Tempo. Aí na armação você tem a opção de Roleiser, de Soteldo. Eu nem vou falando dessas outras, eu vou montar no campinho e colocar aí pra vocês. Mas as duplas que eu vou citar mais. Acho que ele como camisa 5 com outro jogador não faria tanto sentido. Com o Rincon, por exemplo, se ele jogar com o Rincon, ele tem que ser 8. O Rincon não vai chegar à frente, o Rincon é esse cara mais de menos mobilidade até e tal, então faz mais sentido assim. O Pituca até poderia ser o 8, mas a gente viu que a fase não é boa, ele não tá bem, a gente fala muito dele faltar um pouquinho de qualidade mais perto da área, fica meio sumido às vezes, então eu não acho que faria sentido se fosse Zé e Pituca. Se fosse o Schmidt, mesma coisa, meio que no último jogo o Schmidt até teve mais liberdade, eu até acho que ele foi um pouquinho melhor, eu falei aqui, né, no vídeo de pós-jogo, o Rincon seria o primeiro e ele o segundo. Então se fosse o Zé o primeiro e ele o segundo, eu acho que fisicamente ele fica muito abaixo do Zé, e isso eu tô falando sem saber como o Zé vai voltar da cirurgia, né, como ele vai estar jogando. Então para essa chegada ao ataque por bate e volta não faria muito sentido ter o Schmidt ali. Então, por isso que idealmente eu enxergo o Zé como camisa 5. Se ele for jogar como camisa 8, pode ser, até acho que em alguns momentos deve acontecer uma dupla Schmidt-Zé, não sei, ou o próprio Rincon e Zé, tá? Mas é um cara que tem essa capacidade de fazer mais de uma função e que eu acho que corrige um dos grandes problemas do time se ele entrar ali como o primeiro homem de meio de campo, como camisa 5, primeiro volante, para fazer essa primeira construção e dar esse combate físico ali. Acho que tem totais condições disso. É um jogador muito capacitado, pelo menos sempre foi no Palmeiras, é vencedor, né? E até imaginando em um cenário remoto ele como camisa 10, né, como armador, enquanto o Ney não estiver à disposição de repente, acho mais difícil, mas em certos cenários pode ser mais ou menos igual foi no último jogo contra o Grêmio, Tassiano e Roleiser. Tipo, ele começa, inverte com o Roleiser em alguns momentos só para fechar o lado direito, em outros na armação o Roleiser vai para lá e ele fica com camisa 10. Não acho que é o ideal para ele, tá? Não acho que seria legal, não acho que seria aproveitar melhor as características do Zé, mas vai saber, né? Passei o campinho aí para vocês verem. Pelo menos eu enxergo assim, para mim tem que ser primeiro volante. E agora, antes de sair daqui, eu vou mostrar para vocês como é que tá. Tem um negócio aqui no gramado, não sei o que teve, vou mostrar para vocês. O fundo era esse, uma imagem do jogo do Santos contra o Botafogo, né? Não sei qual é o ano, não sei se está escrito, acho que não. É uma bela imagem do Rei. E aqui, tô passando aqui no 26, né, como eu falei, eu vou descer aqui as escadas rapidinho, para vocês verem. Teve alguma gravação, não sei do que, porque no Santos não falaram, mas aqui tava cheio de estrutura dessas parecidas, tava aqui atrás do gol tudo. Aqui, né, essa aqui ainda tem uma, como vocês podem ver, lá no campo, ó, no meio, essa aqui. Tava bem aqui para trás, mas tava cheio. E falaram hoje, a gente normalmente costuma poder gravar no gramado, hoje falaram pra gente, ó, não grave no gramado hoje, por gentileza, então tá tudo certo. Mas é isso, apresentação do Zé Rafael. Amanhã a gente volta aqui no canal. Valeu, pessoal.